Olá, galera do Namu, bem-vindos a mais uma entrevista muito legal, gente. Vocês já fizeram compostagem? Alguém sabe o que é isso? Todo mundo sabe. Só que vocês não sabiam que todos nós podemos compostar e que é útil. Gente, um adubo, ele pode servir para plantinha que você tem na sua casa, para a horta que você tem na sua casa, que você aprendeu no Namu como fazer, né? Porque nós temos um curso de horta, ou mesmo para você doar na praça, para você colocar na árvore na frente da sua casa. Enfim, tem muita utilidade e quem vai nos explicar isso é o Vitor Hugo. Bem-vindo! Tudo bem, Vitor? Vou falar quem ele é. Vitor é engenheiro ambiental e urbano, mestre em ciência e tecnologia ambiental e atua na Morada da Floresta, desenvolvendo projetos e estratégias para a economia circular de resíduos orgânicos em cidades e empresas com a compostagem, não é isso? Isso mesmo. Maravilha. Então é isso, composteira doméstica é útil para todo mundo. Aliás, até para o aterro, né? Para tirar o resíduo do aterro, você tinha falado, né, Vitor? Sim. Todo mundo pode compostar. Você tem várias opções de composteiras domésticas que vocês podem utilizar, tanto com o fim de produzir adubo na sua casa, quanto com o fim de só desviar o resíduo orgânico do aterro. E isso é um benefício muito grande, não só para o meio ambiente, mas para a cidade, porque você aumenta a vida útil do aterro, garantindo mais espaço para o resíduo também das gerações futuras. Entendi. E o aterro, ele estava me contando, gente, é uma coisa assim, ela não é, ele parece ser muito ecológico, né? Mas não é. No fundo, o aterro, né? Não é que nem o lixão, que é, aí é já trash, né? Mas Sim. um aterro também pode ter muitos malefícios aí para a ecologia, né? Hoje em dia no Brasil, a gente tem o aterro sanitário, é uma das principais, vamos dizer, ganhos que a gente busca na questão do lixo urbano. Porque hoje em dia a gente ainda tem quase 3.000 lixões no Brasil e uma parte significativa dos resíduos no Brasil, quase que 30%, 40% desse resíduo, ainda é destinado para lixões. O aterro ele tem um ganho muito importante do ponto de vista sanitário. Porque diferente do lixão, como é feito na maior parte dos municípios pequenos do Brasil... Fica aquele lixo aberto, fedendo e Exato. trazendo urubu. Sem nenhum controle, com urubu, muitas vezes aberto para as pessoas entrarem, remexer no resíduo que está ali exposto, tem disseminação de doenças e uma série de coisas. No aterro sanitário, o que vai acontecer? No aterro sanitário ele é construído com algumas técnicas de engenharia que evita a contaminação tanto do solo, quanto das águas subterrâneas, quanto das águas superficiais de rios. Mas não é bem, né? A gente nunca Exato. sabe o que vai dar, né? Porque ali Exato. tem tudo, né? Tem alumínio, tem plástico, tem Exato. fralda cheia de cocô, né? Exato. Aí é que está o problema muito grande. Do ponto de vista para a saúde, ele é interessante. Ambientalmente, ele é horrível. Porque quando você aterra, por exemplo, comida e outros resíduos orgânicos como a fralda, quando esse material se decompõe, ele produz o metano. E o metano é mais de 20 vezes mais impactante do que a emissão de gás carbônico. Uau. Então, ambientalmente, hoje em dia, o aterro ele é terrível do ponto de vista do aquecimento global. Então, já tem várias estratégias mostrando justamente que tem que desviar do aterro. O aterro foi bom do ponto de vista sanitário, mas a gente precisa já avançar para soluções como a compostagem e a reciclagem. Impressionante isso, né? Vocês percebem a responsabilidade que todos nós temos, como a compostagem é útil? E para quem não sabe, Vitor, o que é compostagem? Bom, de maneira bem simples, a compostagem ela é a reciclagem de todo o resíduo orgânico. Hoje em dia a gente tem o conceito da reciclagem só para o metal, vidro e plástico, mas na verdade todo o resíduo orgânico que você gera na sua casa, ele é reciclável pela compostagem. Mais tecnicamente assim falando, a compostagem ela é o processo que transforma todo o seu resíduo orgânico, ou seja, o seu lixo orgânico, no caso todas as sobras de alimentos, sobras vegetais, da jardinagem, folhas secas, grama, em adubo. E esse adubo a gente chama de composto orgânico. Todo esse processo ele ocorre na presença de ar. Então aí que dá a compostagem. Caso ele não acontecesse na presença de ar, a gente dá um outro nome que é quando produz o biogás. Peraí, vamos por partes. Como funciona a compostagem?
eu lembro que tem aquelas caixas, né, que são alguma, tem a minhoquinha, tem o resíduo, ou não necessariamente nessa ordem. As minhoquinhas elas vão trabalhar em todas as caixas. Esse é um dos métodos de compostagem, que é a compostagem com minhocas, que eu já explico com mais detalhe. Tá. A compostagem ela funciona de uma maneira relativamente simples, que é, basta você misturar os seus resíduos da maneira adequada, com resíduos diferentes e garantir que essa decomposição ocorra sem odor. Então, basicamente, a gente mistura alguns resíduos que são vegetais secos, né? No caso, folhas secas, serragem, aparas de grama, palha, lascas de madeira, com os outros resíduos, que são resíduos de sobras de alimento, basicamente. Você mistura isso daí numa proporção adequada e mantém isso bem cobertinho, seja com aparas de grama e folhas secas, e isso a gente vai chamar de compostagem, que vai ser decomposição controlada. No caso, aí tem outros parâmetros, que é, você tem que controlar bem a umidade, porque senão pode gerar odor, ou você também pode inserir as minhocas. Inserindo as minhocas nesse processo, a gente tem o processo de compostagem com minhocas, que é o mais disseminado entre o pessoal doméstico. E tem inclusive o xixi da minhoca. Isso! Que se chama chorume. Chorume a gente Não. chama o que sai do aterro. A gente tem Ai, feito um Jesus. trabalho Confusão, de tipo... tá vendo? Porque às vezes o pessoal associa chorume com uma coisa ruim, né? Com algo ruim, aquilo que escorre da lixeira e faz aquela meleca quando vaza e tudo mais. O da minhoca ou da caixinha de compostagem, a gente vai chamar de composto líquido, biofertilizante. São nomes que a gente está tentando dissociar, porque justamente ele tem muito nutriente, ele é riquíssimo para o uso nas plantas, diferente do chorume, que no chorume do aterro a gente está falando de algo que é tóxico, justamente como você mencionou no início do vídeo, ele está misturado com pilha, com metais pesados, com uma série de contaminantes que não permitiria a gente aplicar nas plantas, por exemplo. Entendi. E como evitar o cheiro? A compostagem, por definição, ela não vai gerar cheiro, porque como ela é um processo que transforma tudo isso em adubo na presença de ar, quando a gente tem ar, a gente não tem cheiro. É uma decomposição que a gente chama de aeróbia. É igual a gente está respirando aqui. A gente está respirando e está soltando gás carbônico. O gás carbônico ele não tem odor. A compostagem ela é feita por o quê? Por fungos e bactérias. São os bichinhos que fazem todo o serviço para a gente e conseguem decompor isso tudo. Eles também liberam esse CO2, né, o gás carbônico, que não tem odor. Quando que gera cheiro? Quando a gente não consegue deixar o ar entrar. Não deixou o ar entrar, vai começar a gerar um outro gás que a gente chama de metano, que aí o odor é muito forte. Para não deixar entrar o ar, para deixar entrar o ar, no caso, a gente tem que fazer tudo para que não saia o odor, por isso a mistura muito importante com serragem, ou com madeira triturada ou folha seca, por quê? Se eu deixar a comida sozinha lá, ela compacta. Aí igual quando a comida estraga na geladeira, quando você mexe, vem aquele odor forte porque não entrou ar. Quando eu misturo com a serragem cria um monte de poros lá dentro que o ar consegue transitar por dentro do espaço. Fazendo isso, eu garanto que tem ar e não tem cheiro. Outro ponto muito importante para não deixar gerar cheiro é não pode deixar ficar encharcado. Quando você encharca, o ar não entra e aí gera odor. Então nunca ficar regando muito e manter uma umidade média para que não gere odor. Um outro ponto muito importante é, mesmo que você faça tudo isso, a parte de cima do sistema ela pode ficar mais fria e pode vir a pousar mosca, colocar larva. Então, para garantir que não gere nenhum odor finalmente, né, depois de ter feito tudo isso certo, você mantém todo o processo de compostagem super coberto com folha seca, com a para de grama, como se fosse um cobertor de mais ou menos uns 2 dedos, aí a gente vai chamar isso de biofiltro. Ele é um filtro natural de odores que você vai colocar sobre a compostagem e ele vai filtrar, impedindo que qualquer odor desagradável saia da sua compostagem. Gente, é simples. Não, sério. Vamos supor que eu não tenho as caixinhas. Eu tenho uma Sim. mega bacia. Sim. Peguei a minha comida, misturei com a serragem, taquei folha seca ou grama Isso. e tá pronta. E tá pronta a sua composteira. Ah, que lindo. Você vai fazendo esse processo e você vai enchendo, sempre mantendo isso. Você vai pegar mais ou menos o mesmo volume de comida e misturar o mesmo volume de material vegetal. E você vai misturando e cobrindo. Depois de 90 dias, mais ou menos, se for com minhoca, uns 60 dias está pronto o seu adubo.
Se for sem minhoca, uns 90 dias seu adubo já está pronto para uso. Show de bola. E qual que é a vantagem de você usar um adubo numa plantação? Ou, no seu vaso de flor? Os benefícios do uso do composto produzido no processo de compostagem, ou até mesmo do humus de minhoca, que é o que sai da compostagem com minhocas, né? Que a gente tecnicamente vai chamar de vermicompostagem, ele tem inúmeros benefícios, desde benefícios econômicos, ambientais e benefícios para a sua própria saúde. No caso, o composto ele vai reduzir sua demanda por outros fertilizantes, então ele vai economizar para o seu bolso de comprar aquele fertilizante na jardinagem, seja humus de minhoca, seja aquele do saquinho que é o fertilizante sintético, e vai manter a sua plantação por mais tempo, tanto a sua hortinha como até mesmo suas árvores vão ficar muito mais saudáveis. É uma economia do ponto de vista econômico. Do ponto de vista da saúde, você vai produzir um alimento bem mais saudável. Por quê? O composto e o humus, ele é muito importante para o solo da planta, porque se você não coloca esse tipo de nutriente orgânico que a gente chama, ele fica um solo desequilibrado. Um solo desequilibrado, suas plantas estão super mais propícias a pegar alguma praga ou doença e você perder todos os seus temperinhos, o que é super comum. Eu mesmo vira e mexe em casa, perco, várias pessoas perdem, dá um funguinho, alguma coisa, bom, tem que cuidar super direitinho. Sim. Você precisa fazer o curso de horta do Namu. Vou fazer, porque é sempre um problema muito grande, você cuidar de temperinho e outras coisas. E o composto e o humus, ele ajuda a manter seu solo saudável. Se você tem um solo saudável, você tem uma planta saudável que está resistente a isso. Com relação à saúde, você reduz tanto o uso numa larga escala ou até mesmo numa horta doméstica, que você poderia usar outros insumos para controlar isso, você tem um benefício muito grande para a saúde, que você tem um alimento saudável, que ele está livre de fertilizantes sintéticos e livre de agrotóxico muitas vezes. Ambientalmente, quase que não precisa falar, né? Você tem redução de todos esses impactos ambientais, tanto do uso desses fertilizantes, como um ponto muito importante hoje, que é os nossos solos, eles estão carentes de carbono. Usar esse adubo no solo, você promove uma estratégia que a gente chama de sequestro de carbono. E aí você está diretamente combatendo o aumento da temperatura global e mudanças climáticas. Hoje em dia, uma das maiores estratégias mundialmente de combate às mudanças climáticas é o estoque desse carbono no solo. Porque se você manda ele para outro lugar, ele vai se decompor e vai voltar para a atmosfera. Gente, uma pequena atitude promove, né, algo gigante para o mundo. Que coisa, né? Sem dúvida. E aonde fazer uma composteira doméstica? Por exemplo, um apartamento, né, um lugar pequeno, é diferente de fazer ao ar livre? Sim. Correto. Você pode fazer igual, mas idealmente se você tem mais espaço, o que vai depender basicamente para você definir o seu método de compostagem é o quanto de resíduo você gera. Se você mora numa casa, por exemplo, com 4 pessoas, gera 2 quilos, uma composteira pequena ou um minhocário, ele já é suficiente, aquele de 2 andares. Se você entrar no site da Morada da Floresta, tem lá explicando direitinho o tamanho adequado para você, tamanho da família, o quanto você gera de resíduos. Mas, por exemplo, se você mora num condomínio, e aí você tem uma área ao ar livre e gostaria de fazer a compostagem de maneira comunitária de várias casas, aí você pode optar por métodos que são mais complexos. Aí a gente vai ter outros sistemas de compostagem, que é a compostagem em cilindros, a compostagem em leiras, que vai muito de acordo com o que você falou, que é tão fácil assim? É fácil assim. Você pega o seu resíduo, mantém a mistura, só que num volume muito maior, e cobre, por exemplo, de palha e grama. O pessoal faz isso bastante em sítio. E aí isso vai variando de acordo com o espaço disponível e a quantidade de resíduos. Mas desde apartamento, até casas com quintais, até grandes condomínios e mesmo os municípios com uma escala muito grande podem fazer compostagem de maneira super prática. Que bacana. Gostaram? Se inspiraram? Eu espero que sim, gente. E para saber o que pode ser compostado e várias outras coisas, assista ao nosso próximo vídeo com o Vitor. Muitíssimo obrigada, um prazer te ter aqui conosco. Prazer é meu. E fica aqui que a gente conversa mais. Vocês aí também. Tchau, tchau.